quem venceria uma luta entre Superman e os novos deuses Orion e Kalibak. Esse confronto ocorreu na Action Comics 1049, e a história inicia na ilha de Stryker. Metalo, aparentemente pensativo, é surpreendido por um questionamento. Em sua cela, ele vê o holograma de Lex Luthor dizendo que há uma tecnologia de comunicação embutida em seu novo corpo e mais uma vez exige que Corbin se junte a ele. Metalo abre a caixa do crânio e está prestes a destruir seu cérebro, optando por se autofinalizar em vez de trabalhar para Luthor. Mas ele desiste quando Luthor observa que sua irmã não apareceu na última visita. Corbin mostra sua fúria sabendo que Luthor incriminou sua irmã, mas não tem escolha a não ser seguir seu plano ao saber que Tracy estava em uma prisão privada da LexCorp. Enquanto isso, no zoológico, segue um perigoso confronto entre Superman e os dois novos deuses, Orion e Kalibak. Superman foi subestimado por Kalibak, que alega ter um velho e fraco kryptoniano à sua frente. No entanto, a força aumentada do Sol branco da gênesis do mundo bélico o tornou páreo para os novos deuses. Osu-Ra e Otu-Ra queriam ajudar na luta, mas Bibo diz que para ajudar eles precisariam resgatar os civis presos sob os escombros e claramente foi o que eles fizeram enquanto Superman lidava com a invasão. As crianças felosianas mostravam facilmente serem capazes de salvar as pessoas e com sua nova superforça, Osu-Ra chega a surpreender ainda mais enquanto perguntava se estava fazendo o bem, mostrando sua capacidade de voo. Desaad se aproxima furtivamente deles e prende Osu-Ra em uma corrente de energia. Mas o fogo de Ogran dentro dele se manifesta. Aquele espectro facilmente domina aquele confronto. Superman abandona sua luta mesmo ao ver Desaad ser subjugado e pede para que Osu-Ra não o destrua, enquanto explica que aquele poder que ele carrega é de um poderoso deus. Osu-Ra fica apavorado acreditando que algo o dominava. Mas Superman consegue acalmá-lo, afirmando o contrário, assim fazendo o fogo se dissipar. Orion se intromete, dizendo que tudo aquilo era uma prova de que Osu-Ra não poderia controlar o fogo e que precisava ser levado embora para Apocalipse ou Nova Gênesis. No entanto, Superman se recusa a deixar que o menino seja levado, além de deixar bem claro que sua família tinha a melhor capacidade de cuidar dele, ao contrário dos novos deuses. Então, antes de se retirar, Orion avisa que eles iriam retornar quando encontrassem uma maneira de remover o fogo divino dentro de Osu-Ra, e que eles não se importavam, pois seria feito mesmo caso comprometesse a vida do garoto. 2 dias depois, Superman retorna ao mundo bélico. Ele é muito bem recebido por todos depois de seu grande feito, que foi os libertar como vimos anteriormente. Superman diz a todos os alienígenas que os planetas unidos localizaram seus mundos natais e traçaram um curso para o mundo bélico levá-los para casa com segurança. Também é dito que eles e a casa de El têm um vínculo inquebrável e que Superman e sua família sempre estarão prontos para ajudá-los quando precisarem dele. Em seu discurso, ele deixa claro que se os seguidores de Mongu ousarem retornar ao mundo bélico, encontrarão grandes lutadores. Em seguida, ele compartilha o símbolo da Casa de El com todos os guerreiros daquele mundo e afirma que nenhuma corrente no universo poderá segurá-los. Então, Superman foi evacionado por todos os guerreiros momentos antes do órfão preparar o mundo bélico para uma nova jornada. E com tudo resolvido, o mundo bélico parte para fora do sistema solar. Na ilha Stryker, o guarda seguia sua ronda diária quando se depara com a queda de energia além do próprio Metalo, que afirmava estar esperando a ronda de um outro guarda. Apesar de não gostar de atacá-lo devido ao respeito que ele sempre teve com Metalo, o guarda não foi poupado. Então o plano de Lex Luthor segue assim, permitindo que Metalo escape da ilha. Enquanto isso, em outro lugar, é revelado que um informante de Luthor infiltrado na autoridade era o Manchester Black. Lex lhe fez uma proposta, mas, depois de lutar ao lado de Superman, Manchester Black não mostrava interesse em trabalhar para o seu inimigo. No entanto, Luthor mostrou que não queria forçá-lo a ajudar, e sim apenas que ele permanecesse vivo. Lex Luthor foi capaz de eletrocutar o Manchester Black, que aparentemente foi deixado inconsciente.